de Química e hoje nosso tema será soluções. No dia é muito comum nós realizarmos a diluição de soluções, ou seja, acrescentarmos solvente em uma solução que esteja mais concentrada, que nós chamamos de forte, né? Como o caso do café. Nós dizemos que o café está forte, mas na verdade ele está muito concentrado. E aí nós adicionamos um pouco de água para poder diluir a solução. Outro exemplo é na construção civil, quando nós adicionamos solvente à tinta para tornar ela mais fluida, mais fácil para aplicar. Além do suco das frutas, quando nós adicionamos mais água para poder obtermos uma bebida com sabor mais agradável. Então, nós podemos dizer que a diluição é um processo que nós acrescentamos mais solvente em uma solução que está mais concentrada. Quando nós adicionamos mais solvente na solução, o que é que acontece? A quantidade aqui de soluto permanece a mesma. O que vai aumentar vai ser o volume da solução. E as moléculas de soluto aqui, elas vão ficar mais dispersas. Vejamos algumas observações. Nós devemos usar sempre os termos diluída ou concentrada, ao invés de dizermos que a solução está fraca ou está forte. Quando a solução ela está diluída, significa que nós temos uma concentração pequena de soluto. Já quando a solução está concentrada, nós temos uma concentração elevada do soluto. Segunda observação, não confunda dissolver com diluir. Nós estamos dissolvendo quando nós adicionamos o soluto no solvente. Por exemplo, quando nós colocamos o pó do refresco na água, nós estamos dissolvendo. Já a diluição é diferente. Na diluição, nós estamos acrescentando uma quantidade maior de solvente na solução. Então, preste atenção aí para não confundir diluição com dissolução. Então, pessoal, vejam só, esse processo de soluções que nós fazemos diariamente nas nossas casas são feitos em laboratórios de química, em indústrias farmacêuticas. A todo momento são feitos preparos de soluções. Porém, não existem soluções de todas as concentrações possíveis e imagináveis. Então, o que é que eles fazem? Preparam soluções em concentrações mais elevadas e aí, à medida que vai surgindo a necessidade de outras concentrações menores, apenas é realizado o processo de diluição, que aí fica mais fácil. Eu já tenho várias soluções aí com concentrações elevadas e depois eu posso apenas ir diluindo. Os equipamentos de laboratório utilizados em uma diluição são os seguintes: uma pipeta, um balão volumétrico, a pera de borracha e a piceta. Vamos ver logo adiante. Vejamos aqui, pegamos a pipeta equipada com a pera de borracha para transferir a quantidade que nós desejamos para o balão volumétrico. Em seguida, vamos adicionar o solvente, geralmente a água, com a ajuda da piceta, até a marcação do balão. Em seguida, nós devemos agitar para homogeneizar a solução. Para preparar as soluções, é necessária a realização de alguns cálculos. Então, vejamos aqui algumas equações que nós precisaremos para resolver algumas questões. A concentração comum, nós temos aqui a massa do soluto dividido pelo volume. Nós temos também a concentração final e a relação entre ambas. Em seguida, nós temos a concentração em mol, que é chamada de molaridade também, que é esse M maiúsculo, que vai ser o número de mol do soluto dividido pelo volume. E o título também, que é a massa do soluto dividido pela massa da solução.
Vamos para o exemplo. Há uma amostra de 100 ml de NaOH de concentração 20 gramas por litro, foi adicionado a água suficiente para completar 500 ml. Então, percebam que nós temos dois volumes. E ele pergunta qual será a concentração em gramas por litro dessa nova solução. Então, nós temos dois volumes e ele dá uma concentração e pede a concentração final. Vamos ver como é que nós vamos resolver essa questão. Volume inicial que foi dado foi de 100 ml, a concentração inicial de 20 gramas por litro, volume final 500 ml, após a adição do solvente, qual ficou a concentração final? Então, a gente pega a equação, concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Depois, vamos apenas substituir os valores. A concentração 20 gramas por litro, o volume inicial que foi dado foi de 100 ml, a concentração final, que é o que nós vamos descobrir, e o volume final de 500 ml. Quando nós multiplicamos 20 vezes 100, 2.000, concentração final vezes 500. Vamos isolar a concentração final, esse membro vem para cá e o 500 vai passar dividindo. Quando nós dividimos 2.000 por 500, dá 4 gramas por litro. A alternativa certa vai ser a letra C. Vamos agora aos tipos de soluções. Então, nós podemos classificar as soluções de acordo com a quantidade de soluto presente. Então, veja só. Se nós tivermos um determinado volume de solvente, vai existir um limite para a quantidade de soluto que vai poder ser adicionado. Então, nós não podemos dissolver, por exemplo, 1 kg de açúcar em um copo de água. Então, esse limite que pode ser dissolvido é chamado de coeficiente de solubilidade. Assim, nós teremos 3 tipos de soluções. Solução insaturada, quando uma solução contém soluto abaixo do coeficiente de solubilidade. Quando esse valor está abaixo, nós dizemos que a solução está insaturada. Nós temos a saturada, que é quando a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, já está no limite. Então, a solução está saturada. E supersaturada, quando a quantidade de soluto supera ao limite. Então, nós temos aí esses 3 tipos de soluções. Vejamos como alterar a concentração de uma solução. Então, nós temos 3 opções onde nós podemos estar alterando a concentração. A primeira é aumentando a quantidade do soluto. A segunda, nós podemos aumentar a quantidade de solvente e a terceira é diminuir a quantidade de solvente. Então, nós temos essas 3 opções para poder alterar a quantidade da concentração de uma solução. Vejamos agora um exemplo que vocês podem fazer em casa, que é dissolver um pouco de sal de cozinha em um copo de água, colocar a solução na panela e levar ao fogo. À medida que a água, que é o solvente, vai evaporando, a solução ela vai ficando mais concentrada. No final, forma uma solução saturada, ou seja, toda a quantidade que estava ali atingiu o coeficiente de solubilidade. E aí começa a precipitar, a formar o sal, indicando que a solução já está acima do limite. E esse processo é o que nós utilizamos para obter o sal de cozinha a partir da água do mar. Vejamos mais um exemplo para calcularmos a concentração comum. Então, vejam só. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha, NaCl, em 500 ml de solução aquosa, qual a concentração do sal nesta solução? Então, é uma questão bem simples, onde já dá o valor da massa e do volume e pede a concentração. Então, vamos usar aquela relação da concentração, que é a massa sobre o volume. Como é que fica? Concentração vai ser a massa
dividido pelo o volume. 20 gramas dividido por 0,5, que vai ser a nossa concentração 40 gramas por litro. Atenção para o próximo, gente, que é a concentração molar. E pela constante de Avogadro, 1 mol vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23. Outras unidades de medida de concentração são usadas, porém a mais importante é a molaridade, que é justamente a razão entre o número de mol do soluto dividido pelo o volume. Tá aí a relação. Então, é uma equação também que nós vamos precisar dela bastante aí nas questões. Vamos para uma outra relação importante ainda sobre a concentração molar. Nós vimos a outra equação anterior, que a molaridade é o número de mols pelo volume. E aí nós temos que o número de mols é a massa do soluto dividido pela massa molar. Então, se nós pegarmos essa relação aqui e substituir na equação anterior, sabendo que a molaridade é o número de mol dividido pelo volume, a gente pega que o número de mol é a massa pela massa molar, substitui e nós vamos obter essa terceira equação, que também é muito importante nos nossos cálculos para as questões seguintes. Vamos para mais um exemplo de concentração molar. Vejamos o seguinte enunciado. Qual a concentração molar de uma solução com volume de 250 ml e com 26,8 gramas de cloreto de cálcio dissolvidos? Vamos analisando a questão, as informações, a questão dá o volume e a massa apenas. E nós precisamos, para calcularmos a concentração molar, além da massa molar, nós precisamos ainda do número de mols. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, nós vamos calcular a massa molar do cloreto de cálcio, a partir das massas de cada elemento, que nós pegamos esses valores na tabela periódica. Então, o cálcio vai ter massa 40,1 e o cloro 35,5. Para acharmos a massa molar, vamos apenas somar esses valores aqui, porque são os dois elementos presentes na solução. Então, vamos fazer o seguinte, como são 2 cloros, vamos multiplicar o valor 35,5 por 2 e somar com o valor do cálcio. A soma dos dois vai dar 111,1. Essa é a massa molar do cloreto de cálcio. Em seguida, nós vamos achar o número de mols. Como é que nós fazemos para achar o número de mols? É muito simples, basta dividirmos a massa, que a questão já fornece, pela massa molar, que foi o que nós calculamos nesse instante. E aí vai dar 0,241 mols. Dessa forma, podemos calcular a concentração molar, que é o número de mols dividido pelo volume. O número de mols foi o que nós encontramos, 0,241. E o volume, transformando para litros, 250 ml em litros, vai ser 0,250. Dividindo esses dois valores, a questão vai dar 0,964 mol por litro. Vamos para mais um exemplo de concentração molar. Esse é bem simples, vejam só. Uma solução de alvejante é preparada dissolvendo-se 521,5 gramas de hipoclorito de sódio, NaClO, em água suficiente para 10 litros de solução. O que é que a questão pede? Fornece aqui alguns dados, a concentração em mols. Então, está pedindo qual a concentração em mol por litro da solução. E nesse caso aqui ele já dá a massa molar, então ficou ainda mais fácil. O que é que nós vamos fazer para calcularmos a concentração molar?
Nós temos a equação, a molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume, e o número de mols é justamente a massa dividida pela massa molar. Por que nós vamos usar essa relação? Porque a questão ela não fornece um número de mols, mas ela fornece a massa molar e fornece o volume. Então, vamos usar sempre essa relação de massa e massa molar quando a questão fornecer apenas massa e massa molar. Se a questão fornecesse número de mols, usaríamos apenas que a molaridade seria igual ao número de mols dividido pelo volume, certo? Então, agora vamos apenas substituir os valores. A massa, 521,5. A massa molar, que a questão também já forneceu, 74,5. E o volume, que a questão dá já em litros, que também nós não precisamos transformar. A gente coloca aqui, 10 litros. E aí, quando a gente multiplica esses valores aqui, divide 521 pelo resultado que dá aqui, vai dar 0,7 mol por litro. E a alternativa correta é a letra C. Vamos lá para o próximo. O próximo é título em massa. E o título vai ser justamente a massa do soluto dividido pela massa da solução, porque o M1 é a massa do soluto e o M2 é a massa do solvente. A soma dos dois é justamente a massa da solução. Então, nós pegamos apenas a massa do soluto e dividimos pela massa da solução para calcularmos o título. Aí a gente chama de T1 se nós estivermos calculando o soluto, ou T2 se nós estivermos calculando o solvente. O título ele também pode ser expresso em porcentagem. Então, por exemplo, se o valor der 0,2, a gente vai multiplicar por 100, e isso significa que a solução apresenta 20% de soluto e o que sobrou dos 80% vai ser do solvente. Vamos para a fração molar, que é a fração em quantidade de matéria, onde nós pegamos aqui representado por X, do soluto a gente chama de X1 e a fração molar do solvente chamamos de X2. Então, vamos dividir apenas o número de mols do soluto pelo número total da solução, chamado de N. E o número total da solução vai ser a soma dos dois, tanto o número de mol do soluto como do solvente. A soma dos dois vai ser igual a N, que é o número total da solução, certo? Então, aqui vai ser a fração molar representada do soluto e a do solvente nós chamamos de X2. Vamos lá para o exemplo de fração molar. Vejamos o enunciado. Se dissolvermos 40 gramas de hidróxido de sódio em 162 gramas de água a quente, a fração molar do soluto será de... Aí ele dá os dados das massas atômicas de cada um, sódio, oxigênio e hidrogênio. Porque o hidróxido de sódio é NaOH e a água, obviamente, é H2O. Então, separando os dados da questão, nós temos a massa do soluto, que é o hidróxido de sódio, a massa do solvente, que é a água. Na questão anterior, nós fizemos os cálculos para descobrirmos as massas molares, que é a soma. A gente vai apenas somar as massas de cada um. Como assim? Nós precisamos saber quanto que é a massa molar tanto do hidróxido de sódio como da água, para poder substituirmos os valores. Então, veja só, como o hidróxido de sódio é NaOH, nós temos aqui já, a questão já fornece esses dados de cada átomo, tanto do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Então, NaOH somando esses valores aqui, dá igual a 40. Ou seja, a massa molar do hidróxido de sódio é 40 e da água vai dar 18, porque H2O, oxigênio, tem a massa atômica 16, hidrogênio 1.
Então, quando nós somamos, como são 2 hidrogênios, 2 mais 16 vai dar 18, certo? Então, segundo passo, achar o número de mols de cada um, tanto do soluto como do solvente. Pega a massa do primeiro, que foi de 40, e divide pela massa molar que nós descobrimos aqui, ó. Dividindo 40 por 40, igual a 1. Novamente, repetindo, o número de mols vai ser a massa que a questão já fornece, dividido pela massa molar em mol, que nós descobrimos. 40 dividido por 40 igual a 1. O número de mols da outra substância, do solvente, que vai ser a massa que a questão já fornece, que é da água, 162, dividido pela massa molar dela, que nós descobrimos aqui, ó, que foi 18. 162 dividido por 18, igual a 9. Pronto, já temos o número de mols de cada um. E a questão pede a fração molar do soluto, que é o X1. E já descobrimos o número de mols de ambos, que é o que nós precisamos para acharmos o valor dessa fração. Então, a fração vai ser N1, que é o número de mols do soluto, dividido pelo número de mols total da solução. Ou seja, N1, vimos aqui que é 1, e a soma dos dois, N1 mais N2, 1 mais 9, que ficou 1 dividido por 10, que é 0,1, certo? Bom, pessoal, todas as substâncias, elas exigem um preparo de soluções, assim como aquelas que nós estudamos na aula anterior, que foram os sabões, os detergentes. Então, é realmente muito importante nós termos conhecimento no preparo dessas soluções. E por trás de tudo isso, existe sim a realização de vários cálculos para que não ocorram erros. Então, por hoje é só e até a próxima aula.